Sim, é ela na tela, Hercy Ribeiro, especialista em política social. Hercy, te agradeço demais pela participação nessa edição do Poder Expresso. Seja bem-vinda. E eu começo te perguntando, a gente ainda nessa questão dos estupros, né? Depois a gente passa aqui por outras áreas desse Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Um estupro a cada 6 minutos em 2023, 60% das vítimas são meninas de até 13 anos. Na sua avaliação, o que explica esse número alarmante, esse número que nos preocupa muito e essa quantidade tão grande de meninas de até 13 anos, mais da metade das vítimas de estupro no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Mosqueira. Boa tarde, produção. Boa tarde, equipe. Boa tarde, audiência. Satisfação imensa em estar aqui podendo compartilhar algumas reflexões, né? Trocar bagagens. De fato, são dados alarmantes, isso dos fatores que chegam, né, até a efetivação ou das denúncias ou dos casos comprovados. Os fatores estão relacionados a marcadores voltados aos pilares do patriarcado. A apropriação de corpos de meninas vulneráveis. Isso também ressalto. No que se refere à violência sexual, também tem dados em relação a casos de meninos, adolescentes, crianças do sexo masculino também vítimas de violência. Mas em se tratando da matéria, em relação às meninas, está diretamente ligado ao condicionamento de fetiches em relação a corpos dessas meninas, e principalmente no que se refere à virgindade, e isso perpassa ao desejo, ao domínio e à satisfação unilateral masculina na obtenção do prazer. E se as meninas se sujeitam, e é comumente ter respostas de setores conservadores, ou então até mesmo para justificar a ação dos homens, a responsabilização, a culpabilização das meninas por estarem passando por tal vinculação. E não entendem isso dentro do campo da violação, mas, pelo contrário, a responsabilização das meninas no campo da sedução. E isso se reflete muito também ao desconhecimento dos corpos das meninas em relação à atenção, prazer e o que deve ser considerado como violação. Quando nós falamos de adolescentes ou pré-adolescência, nós estamos falando de uma travessia hormonal, do conhecimento e conexão do corpo. E não necessariamente isso é acompanhado numa dimensão, no entendimento do direito. Do que é satisfatório? O que me agrada? O que me desagrada? E a transgressão disso, como deve ser ou deveria ser entendida como a violação. Então, a violação, tanto no quesito no campo da sexualidade, e aí a força em relação aos corpos dessas meninas, como também violações que acompanham, inclusive quando se trata da violência psicológica, que ela é concomitante, ela acontece gradualmente. As tentativas, as aproximações, o aliciamento, até mesmo a própria pedofilia, alimenta esse mercado, esse sistema, essa lógica, essa relação, que ela se pauta no prazer do masculino. E esse prazer dentro de uma obrigatoriedade de satisfação de si. E que não necessariamente meninas, sendo crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes, entendendo o que de fato representa essa questão do prazer. É óbvio que a estimulação, ela leva ao campo do prazer, mas não necessariamente algo intencional, algo planejado, desejado, inclusive perpassando a dimensão da violência. Então, uma coisa é o consentimento
E a gente fala no sentido do estupro, da violação de vulnerável, porque não necessariamente essas meninas, principalmente pelo setor conservador, que interpela pela não orientação dos corpos, porque entende equivocadamente que a orientação, né, em relação à educação sexual irá estimular. Pelo contrário, ela vai acobertar e vem acobertando abordagens que inclusive perpassam relações de poder, tanto dentro do campo da família como fora da família. Espaços que vão da escola, espaços religiosos, do sócio-esporte, é muito presente, é muito corriqueiro. E isso, quando é colocado, quando isso ocorre, isso vem de inúmeras tentativas de convencimento e de posterior ameaça. E pior, desacreditando, descredibilizando as meninas, dizendo que a fala do abusador, do agressor, será sobreposta à dela, porque entende que na sociedade a fala de meninas e mulheres é colocada em segundo plano, infelizmente, em função da valorização e credibilização dos homens e dos meninos. Então, quem vai acreditar? Então, os números, eles refletem algo que já vem de forma histórica e estrutural dentro desse mecanismo complicado e aí expresso pelo machismo dentro de diversos setores da sociedade, como isso vai ocorrer. E isso ocorre em todas as camadas, da classe A à classe C e D. Quando se trata da violência extrema, ainda esse fetiche é potencializado quando se trata de corpos de meninas negras. Então, há ainda a sobreposição em relação à questão racial. E digo que em relação a meninas, crianças e adolescentes com deficiência, também são corpos passíveis de dominação, que vêm sofrendo essa dominação e que acabam caindo no silenciamento e na valorização, no dimensionamento, credibilização do agressor, do abusador. Hercy Ribeiro, especialista em política social, nos ajudando a entender, a tentar decifrar esse número preocupante de um estupro a cada 6 minutos em 2023 no Brasil, sendo mais de 60% das vítimas meninas de até 13 anos. Hercy, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Saiba que o Poder Expresso está sempre de portas abertas para você. Te agradeço demais pela boa vontade, viu? Eu que agradeço, estarei sempre à disposição para poder debater violências e vulnerabilidades. Satisfação, um grande abraço e sucesso.